Não espere até que você esteja pronto para dar o primeiro passo. Deus te chamou para viver o projeto que Ele tem na sua vida, para viver um propósito muito grande, muito lindo. Deus tem um plano na sua vida. E você precisa começar a viver esse plano no seu hoje, no seu agora. Eu não sei qual estágio, qual etapa do processo. Esteja no centro da vontade de Deus. Deus, Ele tem um chamado para a sua vida. Existe um chamado geral, está na Bíblia, é o ide e pregai o evangelho a todos. Esse é um chamado geral que Deus fez a toda a igreja. Mas Deus também tem um chamado específico para você. E você precisa entender, se Deus ainda não te revelou esse chamado, precisa buscar na palavra, em oração. E Deus pode falar através de sonhos, de profecia ou de um desejo muito ardente no seu coração, que seja para a glória do nome dEle, para o reino dEle, avançar na terra. Tem algo que atrapalha muito de você viver o seu projeto, o seu propósito que Deus te deu. E é o pensar que você não está pronto. Moisés pensou isso, que ele não estava preparado. Em Êxodo, no capítulo 4, versículo 10, Moisés disse a Deus: eu tenho a língua pesada, eu não sou eloquente. Mas Deus respondeu a ele: eu serei com a sua boca, eu serei contigo diante dos israelitas, pois esse era o desafio de Moisés. Moisés, ele tinha que assumir a liderança da nação de Israel, libertá-los do Egito. Era uma função, uma responsabilidade muito grande. Moisés temeu porque ele não tinha tanta eloquência, mas Deus disse: eu serei com a sua boca. Não temas, em outras palavras. Então, eu venho com essas mesmas palavras bíblicas para dizer para você: Deus é contigo para você viver o seu chamado. Isaías, quando se encontrou com Deus, quando teve a visão do livro de Isaías, capítulo 6, ele disse que era um homem de impuros lábios, ou seja, ele não se sentiu pronto, ele não se sentiu preparado. E é bom que você fale isso a Deus, mas saiba que Deus capacita, Deus prepara. Dê o primeiro passo para viver os propósitos de Deus. Não fique paralisado pelo medo. Você precisa ter fé, você precisa ter disponibilidade. E Deus perguntou, há uma pergunta, há um questionamento para Isaías: a quem enviarei? E ele respondeu: eis-me aqui. Isaías estava disposto para ser usado por Deus. Se você quer ser usada por Deus, você precisa estar disponível para viver o propósito dele. Então acredite que não depende da sua capacidade, não depende de você estar preparado, depende de você dar o primeiro passo de fé e ele vai te capacitar. Dê o primeiro passo, ainda que não esteja pronto, ainda que esteja despreparado. O Espírito Santo te aperfeiçoar. Esteja disposto a aprender, esteja disposto a fazer o que for preciso, mas dê o primeiro passo. Esta é uma palavra de ânimo. E até te peço, já vai se inscrevendo, já vai curtindo esse canal, porque novas palavras poderosas, palavras bíblicas serão postadas aqui. Deus não te chamou para ficar estagnado. Você foi chamado para viver um propósito grande de Deus aqui nessa terra. Pode ter certeza, Deus tem um grande propósito, um grande chamado para todos aqueles que têm disponibilidade, um coração disponível, que arde de vontade de viver o propósito de Deus aqui na terra. A sua essência é o chamado de Deus. A essência da sua existência é o propósito que vem do alto. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, para confundir aquelas que se acham fortes, aqueles que se acham sábios. Porque a sabedoria verdadeira vem dele, a força verdadeira pertence a ele. Deus escolhe os pequeninos para derrubar os gigantes. Deus te escolheu pequenino para derrubar gigantes.
e derrube gigantes em oração, derrube gigantes em santidade, para a glória de Deus. Não seja para a sua glória, que não seja para o seu próprio interesse. Saiba que Deus abençoa. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para você, nem para mim, nem para ninguém. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso está escrito. Viva o propósito, dê o primeiro passo e Deus te capacitará, te preparará. Apenas esteja disponível para viver o propósito dele. Se deixe ser usado. Não apagueis o Espírito Santo. Você precisa dar ouvido ao Espírito Santo. Você precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Ele quer te usar, ele quer te levar a lugares, a pessoas, ele quer usar a sua boca, ele quer usar o seu entendimento, o seu trabalho, ofício, ele quer usar as suas mãos, ele quer te usar poderosamente. Essa é a palavra que eu tenho para te dizer nesse vídeo. Deus quer te usar, Deus tem interesse em te usar para a glória do nome dele, para avanço do reino dele. Você precisa entender como funciona a cultura do reino de Deus. Precisa entender que a obra é muito grande e poucos são os trabalhadores. Então se disponibilize. Poucos são os trabalhadores dispostos. Todos acham que precisam, ou a maioria pensa que precisa estar pronta, preparada para fazer a vontade de Deus. Não, você precisa dar o passo de fé e Ele te prepara. O aperfeiçoamento vem do Espírito Santo. Jesus chamou a 12 discípulos que por 3 anos andaram com Ele, aprenderam com Ele. Mas para começar o ministério apostólico, Jesus disse: vocês precisam esperar em Jerusalém até que do alto venha a capacitação. A capacitação vem do alto, não vem da terra, não vem deste mundo. Em tudo que você fizer, seja ofício, seja faculdade, seja relacionamentos, Deus vai te capacitar do alto, desde que seja para a glória dele. Faça tudo para a glória de Deus. Que o seu casamento seja para a glória de Deus. Que o seu namoro seja para a glória de Deus. Que as suas amizades sejam para a glória de Deus. Que o seu trabalho seja para a glória de Deus. Que o seu cargo, que a sua função na igreja seja para a glória de Deus. Que não seja para mostrar algo a alguém, senão tão somente e principalmente a Deus. Existe algo chamado viés de segurança, que é quando a sua mente inconsciente ela bloqueia o seu progresso. Você começa a criar justificativas, começa a criar pensamentos de desculpa para não viver o propósito, para não fazer a vontade dele. Mas você precisa viver a sua essência. Você precisa viver o seu propósito. Para de ficar estagnado. Eu sei que é difícil. É muito difícil viver a chamada de Deus, seja em qual área for. Mas vale a pena. Vale muito a pena servir a Deus. Você precisa agir sem ver, porque a fé antecede a evidência. Para que as coisas aconteçam, antes você precisa acreditar, ter fé e agir. Assim é que Deus trabalha. Então venho com essa rápida palavra para abençoar a sua vida, que você possa sair desse vídeo com ânimo de tirar aquele projeto engavetado e dar o primeiro passo, deixar Deus te capacitar para você viver o sobrenatural dele, para você receber as bênçãos que ele tem para você, e que não seja nada para interesse próprio, tão somente ou principalmente, mas que seja para a glória de Deus. Não tem problema nenhum você querer ser abençoado, se principalmente isso for para a glória de Deus. Se você sempre testemunhar para a glória de Deus as bênçãos dele na sua vida, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Você será um modelo
de cristão abençoado. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tivemos muitos homens que foram modelos de homens super abençoados por Deus. Eles testemunhavam a provisão, a graça, o favor de Deus. Que você seja uma testemunha do favor, das bênçãos, da graça de Deus para as pessoas que estão necessitadas lá fora, para as pessoas que estão precisando de ajuda, de um consolo, de uma esperança lá fora. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e ver o propósito, a essência do Espírito Santo em você. Amém? Deus abençoe, que você seja edificado com essa palavra e possa pôr em prática, porque a Bíblia nos chama a viver a palavra, não somente falar dela, não somente pensar nela, mas praticá-la. Deus abençoe.